Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 7.7, exercício número 30. Vamos ao enunciado. Os comprimentos em metros de uma piscina com o formato de um rim são medidos a intervalo de 2 metros, como indicado na figura. Use a regra de Simpson para estimar a área da piscina. Bom, o objetivo aí do exercício é estimar a área da piscina utilizando a regra de Simpson. Então, vamos começar aí pela definição da regra de Simpson. A regra de Simpson nos diz que a integral de um a até b de uma função f de x dx é igual ao somatório de n termos, que é igual a um ΔX dividido por 3, que multiplica um f de um x0 mais 4 vezes o f de um x1 mais 2 vezes o f de um x2 mais 4 vezes o f de um x3 mais a soma continua até 2 vezes um f de um xn menos 2, mais 4 vezes o f de um xn menos 1, mais o f de um xn, que é o último termo aí do subintervalo, onde n, o subintervalo, é par e ΔX, o tamanho aí do subintervalo, é dado por b menos a dividido por n, que é o número de subintervalos. Bom, tendo aí a regra de Simpson, agora vamos falar da definição de área, tá? A área é dado como sendo a integral de a até b. Temos aqui a área entre duas curvas, considerando uma curva de cima e uma curva de baixo. Então, a gente pode escrever que é um g de x menos um h de x, que seria curva superior menos curva inferior, integral em dx. Então, se a gente fizer a representação aqui dos eixos coordenados, colocando aqui, ó, na borda da piscina, o eixo y na vertical, e aqui na borda inferior, tangenciando aí a piscina, na horizontal, o eixo x. Tá? Então, a gente tem aí que, pegando esse ponto aqui onde se encontram, temos aqui uma curva superior, que é a borda da piscina aí, na parte de cima, até esse ponto aqui, que seria aí a nossa função g de x. E teremos aqui uma curva inferior, a borda inferior da piscina, que a gente pode colocar aí e chamar que é a curva h de x. A diferença entre essas duas curvas é essa medida aqui na vertical que ele nos forneceu, que a gente vai chamar de uma função f de x, tá? Então, verificando aí que ele nos deu intervalos de 2 metros, significa que aqui a gente tem que é 2, né? A partir daqui o 0, aqui o 4, aqui o 6, aqui o 8, aqui o 10, aqui o 12, aqui o 14 e aqui no final da piscina, 16 metros é o comprimento horizontal da piscina, que está dividido de 2 em 2 metros. Então, temos aí que o espaçamento ΔX é dado como sendo 2 metros. E o N
né? Que seria os subintervalos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subintervalos. N igual a 8. Lembrando que N tem que ser par para eu poder usar a regra de Simpson. Se a gente fosse calcular o ΔX ficaria B menos A. O B seria, nesse caso, 16, menos o A, que seria o 0, dividido pelo número de subintervalos, que seria 8, que daria aí os 2 metros que ele nos deu de espaçamento, tá? Então, como temos aqui o valor da diferença da curva de cima e a curva de baixo, que a gente chamou de f de x, a gente pode utilizar a regra de Simpson para estimar a área da piscina. Então, reescrevendo aí a área, vai ficar igual, utilizando a regra de Simpson, vai ficar o ΔX dividido por 3, tá? Aqui a gente viu que o nosso N é 8, né? Então, são 8 subintervalos, então a gente vai ter o F de x0, aí mais 4 vezes o F de x1, mais 2 vezes o F de x2, mais 4 vezes o F de x3, mais 2 vezes o F de x4, mais 4 vezes o F de x5, mais 2 vezes o F de x6, mais 4 vezes o F de x7. O x7 é o n menos 1, né? Porque n é 8, n menos 1 é o f de x7, ó, o último termo antes do final, multiplicado por 4. E o último é o f de xn, que nesse caso é o f de x8, tá? Ou seja, ainda reescrevendo, a gente vai poder escrever que a área é igual ao ΔX sobre 3. Agora vamos trocar aí os valores pelos valores de x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7 e x8. Então, aqui, ó, x0, x1, x2, x3, x4, x5, 6, x7, x8. Então, a gente vai escrever que é o f de 0 mais 4 vezes o f, o x1 é 2, aí mais 2 vezes o f de x2, x2 é 4, mais 4 vezes o f de x3, x3 é 6, mais 2 vezes o f de x4, que é 8, mais 4 vezes o f de x5, que é 10, mais 2 vezes o f de x6, que é 12, mais 4 vezes o f de x7, que é 14, mais o f aí de 16. Então, agora substituindo pelos valores, a gente vai ter que a área é igual o ΔX a gente viu que é de 2 metros. Aí vamos ter dividido por 3, que multiplica, substituindo aí os valores da função, o f de x0. Lembrando que o f de x é a diferença entre as duas curvas. Aqui a diferença entre as duas curvas é 0. Aí vamos ter aí mais 4 vezes aí o f de 2, ou seja, a diferença entre a curva de cima e a de baixo é 6,2. 6,2. Aí vamos ter mais 2 vezes o f de 4, que é 7,2. Aí vamos ter mais 4 vezes, aí já fizemos de 4, o f de 6. O f de 6 é 6,8. Aí vamos ter mais 2 vezes o f de 8. O f de 8 é 5,6. Aí vamos ter mais 4 vezes o f de 10. O f de 10 é 5. Aí vamos ter mais 2 vezes o f de 12. O f de 12 é 4,8. Aí vamos ter mais 4 vezes o f de 14. O f de 14 é 4,8. Mais o f de 16.
a diferença aqui no último ponto entre as curvas é de 0. Tudo isso fecha. Todas essas medidas aqui estão em metros. Então, eu vou colocar aqui metro em evidência. Aí, vamos ter metro vezes metro, que vai dar a área aí estimada aproximadamente aí na unidade de metro quadrado. Então, vamos poder calcular que é 4 vezes aí 6,2 mais 2 vezes 7,2 mais 4 vezes 6,8 mais 2 vezes 5,6 mais 4 vezes 5 mais 2 vezes 4,8 mais 4 vezes 4,8. Tudo isso aí multiplicado por 2 e dividido por 3. Então, vamos ter aí um valor da área estimada aproximadamente de 84, arredondando aqui esse 26, 84,3 é a área estimada para essa piscina em formato de rim. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!